Convido então você para abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os últimos versículos, aqui os últimos 14 versículos, começando no versículo 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e vamos ler até o final da carta. Embora o que nos interessa mais está até o versículo 18. Amém? Diz assim: no demais, irmãos, tem versões que diz finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. A paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Esta parte final da carta, ela trata sobre batalha espiritual. E é um tema grande, é um tema polêmico até, tem muita gente que resiste a este tipo de assuntos, mas ao mesmo tempo é um tema importante. E por isso é que realmente eu não queria correr muito ao apresentar esse tema para vocês, para que a gente pudesse tratar dele com alguma calma e fosse realmente bem absorvido. Mas realmente é disso que trata o texto, aqui até o final, principalmente do versículo 10 ao versículo 18, ele trata de batalha espiritual, das lutas espirituais que o cristão precisa travar, independentemente dele querer ou não, as batalhas espirituais que acontecem na nossa vida. Muitas dessas batalhas talvez você nem identifique como sendo uma batalha espiritual. Muitas vezes se levantam batalhas, se levantam lutas na nossa vida que a gente atribui a outras coisas, mas a gente não sabe o que está por trás disso, e é disso que o texto nos fala, do que está por trás muitas vezes de coisas casuais, coisas que a gente acha que são meramente humanas e terrenas, mas que por trás poderá estar realmente algo bem mais grave, algo bem mais sério, que é uma ação maligna contra a nossa vida. E é disso que o texto trata, daqui para o final. Então o apóstolo vinha tratando, como nós dissemos nas últimas semanas, ele vinha nos ensinando acerca dos princípios fundamentais para nós alicerçarmos os nossos relacionamentos. E ele falou sobre o relacionamento marido e esposa, depois falou sobre os pais e filhos. Na semana passada nós tratámos acerca de patrões e empregados. Então ele está muito empenhado sobre o que é que acontece nos relacionamentos. E aqui, na continuidade do texto, parece que ele mudou de assunto. Mas, na verdade, é nos relacionamentos que acontecem muitas vezes as nossas principais lutas.
As brigas maiores que acontecem na nossa vida, elas acontecem muitas vezes dentro dos próprios relacionamentos. E não é por acaso que o apóstolo traz na sequência, no contexto do que ele vem ensinando, essa questão da batalha espiritual. Na minha Bíblia, no versículo 10, ela começa assim: no demais. Tem outras versões, a maior parte das versões diz finalmente. Eu acho interessante essa expressão que é usada na minha Bíblia, ao dizer no demais, que quer dizer assim, o que quer dizer nas restantes coisas, nas restantes áreas dos vossos relacionamentos. Ele vem tratando de relacionamentos, né? E ele trata de 3 casos bem específicos, bem focados, de 3 relacionamentos concretos, que é o casamento, que é o relacionamento dos pais com os filhos, e depois nos empregos ou nos negócios. E ele agora diz assim, ele agora abre como se ele fosse abrir o leque, né? Estendendo para outras áreas da nossa vida, ou se quisermos, outros níveis de relacionamento. Ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele agora estende para outras áreas da nossa vida. E em todo esse contexto, ele serve para nos dar um alerta, um aviso de perigos que rondam a nossa vida. É disso que trata o texto. Existem perigos rondando a sua vida. O apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele diz que o inimigo, ele vive ao redor do cristão. E ele brama como um leão, tentando nos tragar. É disso que o texto está falando. Muitas vezes nós não temos a percepção, a consciência da presença do inimigo na nossa vida. E tem gente até que se sente insultada se eu disser que o inimigo está tentando usar essa pessoa. Mas eu quero dizer que nenhum de nós está imune à presença do inimigo, seja para nos perturbar, seja até para nos usar para perturbar o outro. E eu e você, nós podemos ser uma arma na mão dele se nós permitirmos. Não tem pastor, não tem bom nisso aqui. Todos nós somos frágeis o suficiente para, num momento de fraqueza, ele nos usar. E tem gente que acha que não, que acha que está acima dessa possibilidade. Não está. Só está só se iludindo, se enganando a si próprio. Qualquer um de nós pode ser um agente na mão do maligno para fazer uma obra destrutiva na vida de alguém. Se eu não tiver cuidado, ele vai me usar também. Né? Numa hora de raiva, numa hora de ira, numa hora de descontrole, eu posso fazer ou falar coisas que vão produzir um grande estrago na vida das pessoas. Então, isso é a ação maligna. Agora, o que é que a gente precisa saber também, e o texto fala-nos claramente sobre isso, é que existem ações que muitas vezes nós associamos somente a pessoas, mas por trás dessa pessoa tem alguém manipulando ela. Essas ações, o ser humano sempre está sendo manipulado pelo maligno. De certa forma, nós podemos dizer assim, nós achamos que somos donos da nossa própria vida e que as coisas que nós fazemos somos nós que decidimos e que determinamos o que vamos fazer. Mas isso também é uma ilusão. A maior parte do que nós fazemos sob influência. Agora você escolhe se você quer fazer sob a influência do Espírito Santo de Deus ou sob a influência de um espírito maligno. Quem é que você quer que tenha os controles sobre a sua vida? Nós todos somos frágeis demais, fracos demais para podermos para termos as rédeas da nossa vida. Nós não temos as rédeas da nossa vida. Aquele que acha que tem está se enganando a si próprio. Nós não temos o controle da nossa vida. A nossa vida ela está na mão de Deus ou então o inimigo pega ela. Vida que Deus não tem controle, o inimigo pega e ele controla. Entende? E é disso que trata exatamente esse texto. Então a pergunta para nós é: que perigos são esses que nos arrodeiam? Que o texto aqui nos fala. São batalhas espirituais que nos cercam. Todos nós estamos cercados de batalhas espirituais. Nunca aconteceu na sua vida você estar muito bem, tudo está bem na sua vida, tranquilo. Você está aqui na igreja, está no culto, está louvando a Deus, está adorando a Deus, está ouvindo a palavra. Né? E você pensa assim, o que poderá acontecer de ruim hoje?
Porém, você sai daqui, você vai para a sua casa e do nada da sua casa começa um problema grande. E você olha para trás e diz assim, há pouco eu estava lá na igreja e agora está acontecendo uma coisa destas, né? Por que é que essas coisas acontecem? Porque há um inimigo, há agentes. E o texto aqui não fala só quando fala de um inimigo, não está falando de uma pessoa única. Ele fala de principados, potestades, poderes, autoridades, gente grande na dimensão espiritual, gente muito grande. E nós precisamos ter consciência dessas coisas. É um assunto meio pesado, mas a gente precisa ter consciência. Nós não somos meninos para querer fechar os olhos e tapar os ouvidos para não querer saber o que é que está acontecendo à nossa volta. Nós somos gente adulta e a gente tem que ter maturidade para conseguir receber essas informações pesadas, mas que fazem parte também da nossa vida e da nossa história. Talvez já tenha acontecido muita coisa na sua vida que você não atribuiu a outras coisas e foi o maligno que estava lá tentando lhe perturbar, tentando lhe prejudicar, tentando lhe atrasar, tentando lhe anular. Se o inimigo pudesse, Deus lhe desse a liberdade, ele matava todos nós agora. Não era agora, já tinha matado. Porque ele é o nosso inimigo. O ser humano é inimigo do diabo. Você diz assim, mas que mal é que eu lhe fiz? Você não fez nada. O único mal que a gente fez para Satanás é existir. O facto de a gente existir já é mal o suficiente para ele. Entende? Podíamos contar agora, mas não vou fazer porque demoraria tempo, as razões que levam o diabo a ter tanta inimizade em relação à raça humana. Mas a palavra de Deus nos ensina quais são essas razões também. Pronto. Então, no demais, ou seja, Paulo agora estende todas as outras coisas e ele diz assim, olha, para que a sua vida seja realmente uma vida abençoada, você precisa ter relacionamentos abençoados. Não existe vida abençoada sem relacionamentos abençoados. Você pode ter uma vida próspera. Quantas pessoas têm vidas prósperas materialmente, são ricas, e lá em casa é uma desgraça que ninguém fala com ninguém. O marido não fala com a esposa há anos, não dormem mais juntos, briga com os filhos não querem mais saber dos pais, ou os pais dos filhos. Onde é que está o sucesso dessa pessoa? Entende? Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é assim, o segredo dos nossos relacionamentos está na nossa comunhão com Deus. E no poder que vem dessa comunhão para nos ajudar a vencer as batalhas. Olhe na sua Bíblia aí o versículo 10. No demais, ou seja, nas restantes coisas, nos restantes relacionamentos da sua vida, nestes que eu estou falando e nos outros, nestes que eu estou falando, no casamento, no relacionamento dos pais com os filhos, nos vossos empregos, nos vossos negócios e nos outros relacionamentos, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, buscai a vossa força em Deus e na força do seu poder. Ou seja, o que é que Deus nos está dizendo aqui? Que Deus se coloca à nossa disposição para nos ajudar. E como é que Ele vai nos ajudar? Através da força do seu poder. Esta expressão força do seu poder é quase um pleonasmo. São duas palavras que querem dizer a mesma coisa, não é? A força e o poder não são quase a mesma coisa, não é? Mas é para dar mais ênfase. O que o Senhor está dizendo aqui é que o poder que Ele nos disponibiliza para nós vencermos essas batalhas é muito grande. É a força do seu poder, não é só o poder, não é só a força, é a força do seu poder, ou seja, é um reforço de poder. É uma capacidade além, que não é nossa, que nós não temos, mas que Deus precisa nos dar para nós conseguirmos vencer essas batalhas. Às vezes vencer uma batalha é aquela coisa difícil de fechar a boca. É fácil fechar a boca. Quando você é provocado para falar alguma coisa e você tem vontade de dizer 2 ou 3 coisas na cara daquela pessoa, mas você fecha a boca. É preciso mais poder para fechar a boca do que para falar. Às vezes a gente precisa fechar os ouvidos, porque está vindo tanta besteira do outro lado, mas a gente tem que ter atenção que essa besteira, aquela pessoa está sendo manipulada, está sendo usada. Quem está falando daquela besteira não é ele, é alguém que está por trás dele ou dela. E nós temos que fechar os ouvidos. E para isso a gente precisa de poder.
para vencer uma tentação, para vencer uma provação. E o apóstolo Paulo diz, há forças espirituais, há batalhas espirituais acontecendo o tempo todo na nossa vida. E essas batalhas, elas têm um objetivo. O inimigo tem um objetivo. E aqui o inimigo está claramente identificado. O texto diz quem é. E o objetivo dele é nos destruir, nos aniquilar, nos abafar, nos silenciar, nos botar de escanteio. Aí ele fica feliz. Agora cabe a nós decidir se nós queremos receber essa força ou não. Então o segredo, meus queridos, onde é que está o segredo da vitória espiritual? É na comunhão com Deus. Resumindo o texto, é isso. Como é que eu venço as minhas batalhas? Vivendo perto de Deus. Ontem lá no curso de Teologia que nós estamos trabalhando lá em Tianguá, que a irmã França está frequentando também, ela diz, a certo momento, o professor de ontem, ele falou um negócio muito interessante que eu gostei, que ele perguntou o que é o Éden, o que é o paraíso. E muitos de nós, a gente pensa imediatamente na questão territorial, que é o Éden, aquele local que Deus criou no começo da criação, onde Ele colocou Adão e Eva, para eles começarem a sua vida enquanto homem e mulher. Também enquanto casal. A gente imagina assim, né? Só que ele disse uma coisa muito interessante. O Éden, ele tinha uma característica. E a característica principal do Éden era a presença de Deus. Então, se você quiser, o que é o Éden? O Éden é a presença de Deus. Porque o Éden sem a presença de Deus seria o inferno. Não adiantava nada ter toda a criação perfeita. Se ele não tivesse Deus, ele seria o inferno. Entende? Então, o que é o Éden? É a presença de Deus. Como é que eu venço as minhas batalhas? Com a presença de Deus. Então, se você quer ser um vencedor em Cristo, se você quer ser um vencedor na vida, você tem que viver perto de Deus. Se aproxime de Deus, busque comunhão com Deus, não é? E nessa comunhão você vai ser revestido de poder, vai ser fortalecido, o seu ânimo, você vai ser encorajado, você vai se tornar uma pessoa mais forte, com maior espírito de iniciativa, com mais coragem, com mais determinação, mas também com mais resistência. Muitas vezes a gente tem muita coisa, mas a gente não resiste nada. Qualquer besteira a gente já se abala todinho, né? Tem um vídeo muito interessante na internet, que é um cara, um militar, não sei se vocês viram esse vídeo, é um militar e uma turma assim grande tentando dar uma injeção no homem. O homem precisava tomar uma injeção, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, viralizou na internet, né? É um militar, um homenzarrão grande, fortão. Antes até começa o vídeo com ele fazendo uns abdominais, umas flexões, e o cara todo fortão, né? Aí no momento seguinte está ele fardado lá na clínica do quartel e ele tinha que levar uma injeção. E o homem chorava como um menino para tomar aquela injeção. E os outros agarrando ele e como tentando convencê-lo a se aquietar e ele não aceitava, né? Às vezes nós somos assim. Somos uns fortões, temos muita força, muita capacidade, mas na hora que vem uma provação, a gente vacila na primeira hora. Porquê? Porque não temos nenhum tipo de resistência. Resistência para suportar, aguentar o baque, né? Acreditar que amanhã vai ser melhor. E se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Essa capacidade que a gente precisa adquirir. Onde é que eu adquiro isso? É na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. A força é no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. O que quer dizer no Senhor é se aproxime dele, se chegue para ele e você vai encontrar forças para você conseguir vencer as suas batalhas. Aí de imediato o apóstolo também mostra que ele vai então abrindo o leque nas demais situações, nas outras situações da vida. Você encontrará força também em Deus, encontrará coragem, encontrará determinação. O que o apóstolo está querendo então nos ensinar é que a nossa vida ela é caracterizada essencialmente por lutas. Todos os dias há situações de conflito que se levantam nas nossas vidas. Quando foi a última vez que você viveu um dia sem luta? Você ainda lembra? Não é? Eu lembro de um dia lá em Portugal,
Eu às vezes lembro desse dia e me arrependo desse dia. Né? Um dia que eu ia no carro, eu ia resolver algum assunto, e sabe aquele dia que você olha para a sua vida e pensa que está tudo bem? Você não encontra nada que você mudaria. E nesse dia eu olhei para a minha vida e vi a minha vida assim. Eu me senti vivendo uma vida boa. E eu lembro que eu ia dirigindo o carro e eu lembro de ter alimentado esse pensamento: a minha vida está boa. Era a vida que eu sonhei. Nesse dia eu me senti vivendo a vida que eu sonhei. Acho que foi a última vez que eu pensei isso. Você nunca pensa isso na sua vida, viu? Porque parece que atrai problema. Né? Parece que Deus disse assim: está boa demais. Realmente tu tens razão, está boa demais. Eu vou te arranjar umas coisinhas aí para tu se ocupar, porque o negócio está muito bom, né? Está muito fácil. Né? E parece que desde esse dia para a frente, tanta coisa começou a acontecer. Eu me arrependo de ter alimentado esse pensamento, de ter achado que a minha vida estava boa. Né? Alguém ouviu aquilo que não era para ter ouvido. E dali para a frente as coisas começaram a acontecer, muitos conflitos. Do nada o casamento caiu, se desmoronou, mulheres que não queriam mais continuar casada, aí quis divórcio, e veio aquela briga toda do divórcio, e parece que daí para a frente, até hoje, tem sido uma bola de neve que parece que não para de crescer. Mas é isso mesmo. Conflitos internos e conflitos externos. Conflitos que nós criamos e conflitos que outros criam para nós. Às vezes não foi você que criou um conflito, mas alguém inventou um conflito para a sua vida. E essas coisas são problemas que se levantam, dificuldades para roubar a nossa paz, perturbar a nossa esperança, tirar o nosso chão e embaçar a nossa perspectiva de futuro. E você olha para a frente e você não vê nada. Sabe quando está aquela serração bem fechada? Que você não consegue olhar para o outro lado da rua? Não consegue enxergar? Às vezes a nossa vida fica assim. Isso por que fica assim? Por causa de conflitos, de problemas que acontecem na nossa vida. Então o que o texto nos ensina, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que ser cristão não nos isenta de problemas. O apóstolo está nos ensinando a viver a nossa vida cristã e a viver nos relacionamentos da nossa vida cristã. E uma das coisas que ele nos assegura neste texto é que nós vamos ter conflitos. O que ele nos ensina aqui é que vão se levantar problemas. E ele está muito mais preocupado em nos dotar de defesas, nos dar proteções contra os problemas, do que de nos assegurar que nós não vamos ter problemas. Você não encontra nenhum versículo aqui nesse texto, nenhuma garantia de que você não vai ter conflitos na sua vida, de que você não vai ter problemas na sua vida. Pelo contrário, ele nos garante que nós vamos ter problemas, que vão se levantar problemas. Às vezes a gente tem até doutrinas, principalmente no meio do chamado neopentecostalismo, que pregam, pelo menos insinuam, esse tipo de falsidade. Porque na hora que você aceita, se você aceitar Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. Porque aquele que tem Jesus, o inimigo não chega perto. Porque aquele que não sei o quê, nada acontece. Porque se você está com Deus, o inimigo foge em retirada. E tem essas alucinações que eles ficam pregando e enganando as pessoas. A palavra de Deus fala exatamente o oposto disso. Parece que quanto mais perto você andar de Deus, mais o inimigo vai tentar se levantar. Quanto mais fiel você for a Deus, mais o inimigo vai tentar lhe perturbar. Experimente isso na sua vida. Eu não estou dizendo isso para dizer assim, não, então eu vou relaxar que é para o inimigo me deixar quieto. Não. Porque na realidade, na hora que a gente relaxa, o inimigo também se aproxima e também nos toma. E usa o nosso relaxo para nos afastar mais ainda de Deus. Então o segredo, diz o texto, é a gente viver perto de Deus. Mas a gente vai ter problemas. Lhe garanto. Isso aqui não é profecia, não. Porque não precisa ser profeta para falar isso. Vai se levantar problemas na sua vida. Né?
Isto aqui é a história da humanidade. Basta olhar para a estatística. Qualquer estatística fazia esta profecia. Vai-se levantar problemas na minha vida e na sua vida. 2 para amanhã, 2 para o próximo ano, daqui até 10 anos, daqui até o final da vida, muitos conflitos vão acontecer na sua vida. Eu não sei quais são os que vão acontecer na minha, mas eu tenho a certeza que muita coisa vai acontecer de ruim. E que o inimigo vai tentar usar essas coisas para me perturbar, para me afastar de Deus, para me fazer desanimar, para me fazer desistir, para me anular. O grande alvo que o inimigo quer atingir na minha vida e na sua é lhe anular. Na hora que ele conseguir pegar em você e botar numa prateleira, ele vai se sentir feliz. Entende? Na hora que ele conseguir dizer assim, você não serve para nada, e você se convencer que você não serve para nada, aí ele venceu. Porque esse é o objetivo dele, de nos anular. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que ser cristão não nos livra de dificuldades. Isso a gente percebe pelo contexto. Não tem nenhum versículo dizendo isso, mas pelo contexto, para que é que a gente precisa de uma armadura? Porque vai ter problema. Por que é que você precisa da presença de Deus? Porque vai ter problema. Para que é que você precisa da força do poder de Deus? Porque vai ter problema. É o texto que nos diz isso. Então nós vamos ter problemas, então nós precisamos da presença de Deus. A segunda lição que a gente aprende aqui é que a única fonte de poder real que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas, as lutas da nossa vida, está em Deus. Versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A maior ilusão é acreditarmos que podemos vencer por nós mesmos. A nossa maior ilusão é nós acharmos que já temos idade para vencer as nossas lutas. Que já temos experiência, porque já passamos por um bocado de coisa, então a gente sabe como é que funciona. A gente sabe qual é a estratégia certa para vencer. É a maior ilusão que nós podemos ter na nossa vida. Confiarmos nas nossas próprias capacidades, confiarmos na nossa resistência, confiarmos nos nossos recursos. Tem gente que, porque tem muito dinheiro, acha que o seu dinheiro vai ser suficiente para resolver todos os seus problemas. Tem gente que, porque tem muitos amigos, acha que os seus amigos vão ser suficientes para resolver os seus problemas. Às vezes a gente confia na família. Não importa o que acontecer na minha família, se alguma coisa acontecer, a minha família vai me ajudar. A minha família vai me acudir. A minha família vai me receber, porque lá atrás já aconteceu e a minha família me ajudou. Mas o texto diz assim, o poder e a força que você precisa para enfrentar as suas lutas está em Deus, não está na sua família. Por maravilhosa que seja a sua família, por pessoas abençoadas e amigas que você tenha na sua família, só Deus vai poder lhe ajudar. As pessoas confiam nos seus amigos, porque têm muitos amigos. Tem uma rede social de internet com milhares de pessoas lhe seguindo. E a pessoa acha que se um dia houver algum problema, essas pessoas vão estar lá para lhe ajudar. Pois eu quero lhe dizer que essas são as grandes ilusões que a gente tem na nossa vida. Não há força em nós mesmos para lutar contra este tipo de batalhas, para a batalha espiritual. Não existe força em nós mesmos para vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual, quem vence é Deus. Você precisa saber que o inimigo é muito maior que nós. Ele tem muito mais força que nós, tem muito mais capacidade, tem muito mais inteligência do que nós. Não é? Se você for ler o capítulo 2 da carta aos Hebreus, lá fala acerca dos anjos. E nós sabemos que demônios são anjos caídos, ou seja, eles têm a mesma natureza, o mesmo potencial, a mesma capacidade. E lá diz que os anjos são maiores do que nós em força e em poder. Os anjos são maiores do que o homem em força e em poder. Então é contra esse tipo de inimigo que você está lutando, para inimigos maiores, mais fortes, mais capazes. Por que é que você precisa de Deus? Porque não está no nosso alcance. Entende? Não está no nosso nível. Não é alguém igual que você vai lutar de igual para igual. Você não tem como lutar de igual para igual, porque você está em desvantagem. E porque estamos em desvantagem, a gente precisa de Deus. Porque só Deus nos vai dar um poder extra. Porque se por um lado o texto diz que o inimigo é maior que o homem, a palavra de Deus também nos ensina que maior é o que está em nós do que o que está no
mundo. Ou seja, o poder que Deus nos oferece é muito maior do que o próprio inimigo. Então nós passamos numa situação de desvantagem para uma situação de vantagem na luta espiritual, se tivermos Deus na nossa vida, não é? E o que é que eu preciso para ter Deus na minha vida? É eu me aproximar dele. E eu viver perto dele. Não é só eu... Às vezes a gente pensa assim, aquela história, não sei se fala aqui na nossa sociedade, lá na minha terra se diz isso, que as pessoas só se lembram da Santa Bárbara quando troveja. Não sei se ela é a padroeira dos trovões, das trovoadas, não sei qual é o motivo, porque é que associam a Santa à trovoada. Mas diz que as pessoas só se lembram dela quando troveja. O que é que quer dizer? Que a gente só se lembra de Deus quando está aflito. Entende? E muitas vezes a gente tem esse problema. A gente se aproxima de Deus quando a coisa está ruim. Né? Quando você está aflito, você dobra o seu joelho e vai orar. Porque você está com um problema, você sabe que não está conseguindo vencer. Só que o segredo da vitória não é você só ir lá na hora que você precisa. Deus não é um galpão onde você vai pegar o bem da sua necessidade na hora que precisa. Deus é Deus, Ele quer ter comunhão com você. Você só vai vencer se você for à presença de Deus e permanecer na presença de Deus. E no dia que não está sendo atribulado, continuar na presença de Deus. Havia um post que eu até gravei a imagem ali no meu celular, que botaram, não sei, em uma rede social, não lembro qual, que dizia assim: não se esqueça de Deus quando as coisas começarem a dar certo. Interessante, não é? Não se esqueça de Deus quando as coisas começarem a dar certo. Eu guardei no meu celular, que nesse momento eu estou naquela fase que parece que nada está a dar certo, né? Então é fácil nessa frase eu orar e pedir a Deus que me ajude e que me dê vitória e que me faça vencer, né? E o texto dizia assim: um dia Ele vai te dar vitória, mas não se esqueça de Deus nesse dia. A história dos 10 leprosos, né? Enquanto eles estavam aflitos, eles souberam ir ter com Jesus e clamar pela sua misericórdia para que Jesus os curasse. Mas depois que foram curados, cadê eles ir ter com Jesus? Só um voltou para agradecer. Os outros fizeram o que nós fazemos muitas vezes, não é? A gente, quando está aflito, a gente se chega para Deus, mas quando está tudo bem, a gente se afasta. O segredo da vida... Só que luta espiritual acontece todo dia. Meus queridos, olha, tem dia que parece que está tudo bem na sua vida. Sabe o que é que está acontecendo? O inimigo está armando. No dia que parece que nada está acontecendo, ele está armando a cilada. Está preparando a próxima, entendeu? Então, quando você achar que tudo está bem, você olha à sua volta porque alguma coisa está sendo preparada para acontecer depois. Entendeu? Porque tem o dia que você está perante a cilada e tem o dia que ele está preparando a cilada. E esse dia que ele está preparando a cilada é o dia tranquilo da sua vida. É o dia que você acha que está tudo bom. Ele está preparando aí. Né? É por isso que muitas vezes a gente acha que a nossa vida está boa e de repente as coisas mudam. Porque nesse dia que a gente achou que estava bom, ele estava preparando. Aí depois, lá na frente, a gente percebeu o que é que ele estava preparando. É isso que eu quero abrir sua mente essa noite, para eu e você entendermos. A nossa vida ela é uma caminhada constante de luta espiritual. Não tem um dia na Terra que você não viva uma luta espiritual. E mesmo no dia que você achar que não está vivendo, ela existe. Você só não está enxergando ela. Entende? É isso que a gente precisa entender. Nós estamos cercados o tempo todo de luta espiritual, porque o inimigo não dá trégua. E o texto, a palavra de Deus realmente nos ensina claramente sobre isso. Para nós vencermos as nossas lutas, nós precisamos de Deus e da sua força poderosa. É por isso que Ele não somente se disponibiliza a sua presença, Ele disponibiliza a sua presença e o seu poder. Porque a gente precisa dos dois. Só com a sua presença nós não íamos vencer. Precisamos do seu poder. Ele tem que nos disponibilizar força. Força de Deus. Força maior do que a do nosso inimigo. A força que Ele nos está oferecendo, ela é além da força do inimigo. Para nós conseguirmos vencer. Com a nossa a gente não consegue. Terceiro lugar. Precisamos compreender a natureza das nossas lutas e a natureza dos nossos inimigos. E esse é um grande problema que a gente tem na nossa vida. Veja aí na sua Bíblia o versículo 12. Diz assim:
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade. O texto está dizendo duas coisas aqui, que a natureza da nossa luta é espiritual e que a natureza do nosso inimigo é espiritual. Aí você diz assim, mas pastor, lá em casa tem alguém me atazanando o juízo, tem alguém me perturbando, tem um vizinho, tem um familiar, tem esse, tem aquele, e você acha que é a carne e o sangue, que é uma pessoa. Nós precisamos levantar a cabeça e entender que por trás dessa pessoa, essa pessoa está sendo manipulada. O Eric ontem fez uma apresentação, hoje de manhã, fez uma apresentação aqui para os meninos, e ele pôs nos bonequinhos, não foi? Eu vi a foto. E o que é que ele fazia com os bonequinhos? Dava movimento, né? Os meninos estavam aqui fora, podiam pensar que era o bonequinho que estava se mexendo. Mas quem estava se mexendo era a mão do Eric. É isso que acontece muitas vezes com os nossos inimigos. Nós achamos que é aquela pessoa que se levantou contra a nossa vida porque ela é ruim. Às vezes ela até que é ruim mesmo. E porque ela é ruim, o inimigo pode usá-la melhor. Mas quem está usando ela é o inimigo. Essa expressão aqui, a carne e o sangue, ela tem dois sentidos. A primeira ela quer dizer que os nossos verdadeiros inimigos não são humanos. São espirituais. São demônios que usam humanos para fazer guerra. Mas por trás daquele humano que a gente só enxerga a pessoa e que a gente fica com tanta raiva da pessoa, às vezes a gente até conseguiria ter um pouco de compaixão, um pouco de misericórdia para com aquela pessoa ruim. Se a gente entendesse que ela está só sendo usada, está só sendo manipulada. E essa manipulação, ela é tão ruim para ela quanto para você. Você não pensa que a ação do inimigo na vida dela vai ser bênção para a vida dela, não. Vai ser a destruição dela. E ele usa ela para fazer a sua obra e depois ele destrói-a. Porque o inimigo, o diabo não é amigo de ninguém. Nem daqueles que o servem. A intenção dele é matar, roubar e destruir. Mesmo que seja o seu mais fiel e mais dedicado seguidor. Satanista. Sacerdote satânico. Na hora certa ele vai lhe dar a machadada final e vai matá-lo. Porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Não importa quem. Então aquela pessoa que está sendo usada lá, na primeira das oportunidades ele vai destruir. Então quando nós levantamos a cabeça e percebemos que por trás daquela pessoa existem forças espirituais, diabólicas, usando essa pessoa, nós até ficamos com pena dela. Até conseguimos ter pena da pessoa. Porque na realidade ela está sendo só um fantoche, um marionete, na mão do inimigo para fazer a sua missão. Então nós precisamos compreender a natureza da luta e dos personagens que estão promovendo essa luta. Por outro lado, quando diz aqui a carne e o sangue, quer dizer que a nossa luta ela não é corpo a corpo. Entende? Sabe o que é uma luta corpo a corpo? Quem é que gosta de luta aqui? Aquela luta lá do MMA, né? O Eric, também, né? Aí o Eduardo também gosta, assim, de uma briga boa, né? Essas lutas, elas como é que são? Qual é a característica principal dessa luta? Ela é corpo a corpo, né? São dois lutadores de fisionomia semelhante, né? Existe uma regra que tem que ter um peso próximo um do outro, não pode ser um com 100 quilos e o outro com 50, coitado dos 50 quilos, né? Ou coitado dos 100 quilos que ia ter que correr muito, né? Atrás dos 50, com 50 ficar só fugindo, né? Então eles têm que ter um, mas a luta ela é corpo a corpo. A nossa luta ela não é corpo a corpo. Quando aqui diz carne e sangue, em outras versões fala assim, não é luta corpo a corpo. A luta corpo a corpo você trata com alguém semelhante a você, né? Trata com um humano como você. Você vai lá e dá um tapa na cara da pessoa. Ou você vai lá e diz 2 ou 3 palavras na cara da pessoa. Porque você está enfrentando uma luta corpo a corpo. O texto está dizendo assim, a luta não é corpo a corpo. Não é para você ir lá falar, não é para você ir lá dar um tapa, você tem que resolver de outra forma. Porque essa luta ela não se vence dessa maneira. Na verdade, muitas vezes quando a gente não aguenta mais e vai na casa da pessoa e fala umas coisas, a gente perde a luta.
Ainda que humanamente até pareça que a gente venceu, mas a gente perde. Porque o inimigo fica rindo da gente. Ele conseguiu realmente nos perturbar. Ele conseguiu nos tirar do sério. Ele conseguiu roubar a nossa paz. É isso que ele quer fazer. Não é? Então esse é o segredo dessa luta. Precisamos entender a natureza dos nossos inimigos. É uma luta espiritual contra seres espirituais. Um dos nossos maiores erros é ignorar o diabo. Muita gente não gosta nem que a gente fale sobre isso. Fica perturbado sobre isso, se a gente falar sobre o diabo. E a gente ignora e menospreza. Tem gente que nem acredita que o diabo existe. Você sabia que o diabo não se incomoda que você não acredite que ele existe? Deus se incomoda se você achar que Deus não existe. Mas o diabo não. O cara é tão astuto, tão esperto, não é? Ele prefere que você até acredite que ele não existe. Quanto mais você desprezar o diabo, melhor para ele. Porque mais liberdade você vai estar dando. Quanto mais atento, quanto mais ligado você estiver nas suas astúcias, mais difícil vai ser para ele conseguir lhe vencer. Agora, na hora que você diz assim, não, o diabo não existe. Isso aqui tudo é o homem. Isso aqui é só material. Você está dando toda a liberdade para ele entrar com tudo e acabar com a sua vida. O diabo não se importa que você não acredite na sua existência. Deus se importa. Deus cobra do ser humano que respeite e reverencie a sua existência. O diabo não. Você pode acreditar que ele não existe, que ele vai achar é bom. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, ele está falando de uma outra coisa, no versículo anterior, e no final do versículo anterior ele fala acerca de Satanás, e depois ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos as suas estratégias, os seus planos. Nós estamos atentos, o que Paulo está dizendo ali. Nós estamos ligados no que ele está fazendo. Ele está indo, nós já estamos voltando. A melhor forma da gente conseguir lidar com essa batalha, com a batalha espiritual é essa. É você estar tão atento às estratégias dele, que ele, na hora que ele começa a bolar um plano, você já está vendo tudo. Já sei o que é que esse camarada quer. Já sei onde é que ele quer, qual é o alvo dele, onde é que ele quer chegar. O que é que ele quer atingir na minha vida. Era isso que Paulo fazia. Ele estava tão ligado. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida, como eu vejo às vezes alguns, que estão mais interessados no diabo do que em Deus. Tem igreja aí que você vai visitar, que fala-se mais do diabo durante todo o culto do que em Deus. Não, o culto é para Deus, não é para o diabo não. Aliás, a gente não tem nem que prestar contas para esse indivíduo. Mas a gente tem que estar ligado nas suas estratégias. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você estar a viver absorvido e tudo é o diabo. Tem gente também assim, né? Tudo é o diabo, né? Conhecia um pastor lá em Portugal que ele dizia que o diabo tem as costas largas. Porque na hora que é para julgar a responsabilidade, você chuta para o diabo, porque a culpa é que é dele, né? Tem muito crente que é assim, ou é o diabo ou é o Espírito Santo, não é? Aí faz tudo, quando faz alguma coisa, foi o Espírito Santo que mandou. Chuta para a responsabilidade para o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo não está nem sabendo, né? Mas a pessoa já joga para o Espírito Santo. É uma covardia, né? Tem muita coisa errada acontecendo na igreja, a pessoa dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está nem lá para poder ser responsável por coisa nenhuma. É o homem purinho. E quando faz besteira foi o diabo, né? A gente sabe que existe uma presença maligna forte, mas também existe a responsabilidade humana, né? O diabo só usa uma pessoa porque ela está deixando de ele usar. E ele só me usa a mim e a você se eu e você deixar ele usar. Então existe a responsabilidade dele, mas também existe a mim. E nós vamos ser cobrados por isso. Então a gente precisa de reconhecer o diabo, os seus demónios. O diabo não age sozinho, ele tem milhões de demónios junto com ele. Ele não age só. Precisamos reconhecer a sua presença, as suas estratégias,
ter a cabeça levantada para conseguir enxergar o que é que ele está manipulando, onde é que ele está tentando chegar, compreender isso e buscar em Deus a força e o poder que a gente precisa para vencer. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz assim, um versículo muito famoso que você certamente conhece. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído. Há outras versões que dizem: o meu povo perece, ou está sendo destruído por falta de conhecimento. Muita coisa acontece na nossa vida porque a gente é ignorante. Ignorante no sentido estrito. O ignorante é aquele que não sabe. Não é? Tudo aquilo que eu não sei eu ignoro. Então eu sou ignorante em relação a esse assunto. Entendeu? Não estou insultando ninguém, chamando ninguém de ignorante. Estou falando no sentido estrito. Tem muita gente que sofre porque não conhece as coisas. Porque ignora, porque não sabe. Não é? E muitas vezes a gente não sabe porque a gente não quer saber. Porque a gente não se esforça para saber. Porque a gente não estuda. A gente não lê. A gente não aprende. Às vezes ouve, mas não recebe. E então por causa disso a gente sofre. Né? Tem muita gente sofrendo as estratégias do inimigo porque não sabe que é o inimigo que está agindo na sua vida. Tem muita gente com conflitos grandes lá em casa porque não sabe que é o inimigo que está tentando destruir o seu lar. E a pessoa acha que é o marido, a pessoa acha que é a esposa, a pessoa acha que é os filhos. E ela não percebe que não é que o marido, a esposa e os filhos estão apenas a ser manipulados, usados para criar uma perturbação dentro de casa. E na hora que você entende que por trás de tudo aquilo é o maligno que está agindo, o que é que você faz? Você junta marido, junta filhos e junta a esposa e diz assim: vamos fazer uma oração aqui. E vamos repreender esse maligno que está aqui tentando perturbar o nosso lar. E vamos nos unir aqui com Deus para combater esse desgraçado. E empurrar ele pela porta fora. E aí você resolve os problemas do seu lado bem rapidinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Em quarto lugar, Deus nos oferece uma armadura providencial e providenciada por Deus para nos proteger. Além dele nos dar a sua presença, Ele nos dá armas. Notem como é sério este assunto. Notem como é complexo este assunto. Ele é tão sério que Deus dizia assim: olha, se fosse uma coisa fácil, Deus mandava-nos uma coisinha para nós resolver. Bom, pegue com isso aqui, resolva com isso aqui. Diz: não se vence o inimigo assim. Não se vence o inimigo só fazendo uma oração. Não se vence o inimigo só através de uma palavra de repreensão. Se vence o inimigo com muitas coisas, com muitas armas. Você precisa de um arsenal para vencer o inimigo. Por isso é que você encontra aí na sua Bíblia a armadura. Porque além de ter a presença de Deus, você vai à presença de Deus e vai se reforçar do seu poder. Como é que vem esse poder? Vem nas peças da armadura. Que é o que nós vamos tratar na próxima semana. Porque senão eu demoraria aqui mais uma hora agora da armadura. Né? Então veja aí no versículo 11. Primeiro o apóstolo fala ele fala acerca da armadura no versículo 11, mas ele só vai desenvolver o tema da armadura lá para o versículo 14. Mas ele fala logo dela: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes. Contra o quê? Contra o seu vizinho que está com raiva de você? Contra o seu marido que faz briga lá em casa? Contra a sua esposa que é geniosa? Né? Contra o seu filho que é mal educado? Não. Contra as astutas ciladas do diabo. Como é que eu venço o inimigo? Me chegando para Deus, vivendo uma vida em comunhão com Ele, recebendo dele a força e o poder que vem através das peças da armadura. Né? Para nós terminarmos por hoje, chamo só a sua atenção para o versículo 13. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Ele volta outra vez a falar da armadura. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Eu gosto muito desta expressão aqui. E havendo feito tudo. Se nós vivermos na presença de Deus, Deus tem uma obra para fazer através da nossa vida.
Mas a gente precisa viver na presença de Deus. O inimigo vai fazer de tudo e vai se levantar para tentar impedir que essa obra seja feita. Porém, se nós vivemos na presença de Deus, nós vamos fazer a obra. E ele diz, havendo feito tudo. O facto de haver tribulação na nossa vida não é desculpa para nós deixarmos de fazer a obra. Para nós deixarmos de cumprir com as nossas obrigações e responsabilidades. Às vezes porque a mulher faz não sei o quê, o marido já acha que não tem obrigação então de fazer nada. Porque o marido não fez não sei o quê, a mulher já acha que não tem obrigação. O texto diz, e havendo feito tudo, faça a sua parte. Faça sempre a sua parte. Haver lutas, haver dificuldades não é desculpa para nós deixarmos de fazer a nossa parte. A obra precisa ser terminada. Temos que concluir a tarefa. Quando eu falo da obra, pode ser a obra da sua vida, como pode ser uma tarefa diária. Pode ser uma louça que está lá para lavar. E você diz, não vou lavar a louça porque ela fez não sei o quê. Ou ela diz, eu não vou fazer o jantar porque ele não fez não sei o quê. Faça tudo. Como é que eu venço? Como é que eu sei que eu estou vencendo? Quando eu consigo terminar as tarefas. Sejam de natureza espiritual ou humana. Como é que eu sei que eu estou perdendo? Quando eu deixo de fazer tarefa. Quando eu não completo a obra. Quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu tinha a obrigação de fazer, eu perdi. Porque o inimigo se levantou na minha vida e eu hoje não vou para o culto. Não estou fazendo a obra. Não estou fazendo tudo. Sabe como é que você vence o inimigo? Quando ele se levanta contra a sua vida, mas você termina a obra. Você faz o que tem para fazer. Aqui fazer, é obra. É coisa que sai da palma das nossas mãos. É trabalho. São execuções. São tarefas. São funções. Entende? O inimigo pode se levantar com o que ele quiser, mas eu vou terminar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cumprir a minha tarefa. Eu vou fazer a minha obrigação. Porque eu vou vencer o inimigo. E como é que eu venço? Fazendo tudo. Porque às vezes a gente resiste ao inimigo. A gente faz não sei o quê, mas não faz a obra. Não cumpre a tarefa. Não termina o que tem para fazer. Aí ele venceu. Compreende? A nossa vitória, ela só acontece quando nós terminamos a tarefa. Seja ela o que for. Estou a dar vários exemplos para você entender que pode ser uma coisa pequena lá na sua casa. E pode ser uma coisa grandiosa como a obra de Deus. Pode ser uma tarefa que você faz e termina. Pode ser uma obra que você vai só dando continuidade. Mas você não desiste. Você continua junto. Você vai do mesmo jeito. Está doendo, está difícil, mas eu vou lá. Não tenho vontade nenhuma de ir, mas eu vou. Quando eu tenho menos vontade de fazer uma coisa, muitas vezes é quando eu mais preciso de a fazer. Já aconteceu com você, você não ter vontade de orar? Ou é só comigo? Não é? No dia que eu não tenho vontade de orar, é no dia que eu estou mais precisando de orar. No dia que você não está com vontade nenhuma para abrir sua Bíblia, é no dia que você mais está precisando de uma palavra. E o inimigo tenta lhe roubar, tenta destruir isso aí na sua vida. Como é que eu venço? Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu vou fazer tudo. Eu vou terminar a função, vou terminar a tarefa. Eu não quero ler a Bíblia, não estou com vontade nenhuma de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Nós vamos terminar a tarefa. E havendo feito tudo, nós temos que terminar a tarefa. Nós só vencemos o inimigo quando nós terminamos a tarefa. Senão nós não vencemos. É uma vitória ilusória. Às vezes a gente se ilude que venceu. Porque resistiu, porque não sei o quê, mas você não terminou a tarefa, então você não venceu. A vitória está ali naquele versículo. E havendo feito tudo, ficar firme. E havendo feito tudo, ficar firme. Como é que eu venço? Quando faço a tarefa e eu continuo firme em Deus. Acreditando em Deus, acreditando na obra de Deus, acreditando no projeto de Deus para a minha vida, eu continuo acreditando. Está difícil, não está dando certo. Está tudo de cabeça para baixo. Parece que nada está funcionando. Mas eu estou lá, eu estou junto. Aí a gente vence o maligno. Amém? Próxima semana a gente dá continuidade e entramos nos detalhes da armadura. Amém? Que Deus nos abençoe.